Mais um tema polêmico e necessário. Acontece que muita gente assiste o YouTube com os chamados adblockers instalados. Isso para não ver os anúncios. E eu já queria ouvir de cara a sua opinião sobre isso e entender novamente os dois lados da história, porque recentemente o YouTube abriu a temporada de caça aos chamados bloqueadores de anúncios. Então vamos tentar entender esse assunto polêmico. De um lado temos os usuários que assistem o YouTube de outra plataforma e os criadores de conteúdo. Já faz um certo tempo que os adblockers existem, desde 2009, mas a implementação em massa ocorreu lá por volta do ano de 2014, em alguns navegadores, por meio de extensões. Uma curiosidade é que, segundo o próprio Adblock Plus, em seu site oficial, eles afirmam cobrar um tipo de licença das empresas para liberar seus anúncios. Será que temos uma chantagem digital acontecendo aqui? E agora o YouTube começou uma nova ofensiva contra o Adblock, segundo relatos dos próprios usuários. E olha que isso está apenas começando, em fase de testes. Ou seja, muita coisa ainda vai mudar. Por enquanto, apenas uma pequena parte dos usuários estão recebendo esse teste, que deve receber atualizações e ampliar o bloqueio não apenas para ferramentas como a Adblock, mas para todos os meios de bloqueio, como os navegadores, por exemplo. Quando os usuários baixam e instalam essas ferramentas, todos os anúncios que deveriam aparecer nos vídeos somem, porque esses anúncios são sobrepostos aos vídeos e ficam armazenados em outros servidores. Daí o que essas ferramentas fazem, de uma maneira resumida, é bloquear ou ocultar esses servidores de anúncios. Bom, até o momento, nesses testes iniciais, diversos usuários começaram a reclamar de que não conseguem mais assistir os vídeos bloqueando os anúncios e que uma mensagem aparece no YouTube como essa aqui. A mensagem em questão é essa: adblockers não são permitidos no YouTube, diz o aviso. E ele mostra em alguns casos a quantidade de vídeos que você pode ver até que o seu acesso seja bloqueado. E tem até um reloginho contando ao lado. Ok, inicialmente os usuários estão tentando encontrar formas de continuar bloqueando os anúncios do YouTube para continuar assistindo aos vídeos sem anúncios. A maior evidência disso é o recorde de desinstalação e reinstalação de bloqueadores nos últimos dias. Ou seja, quando esses usuários tentam acessar os vídeos do YouTube e eles aparentemente estão usando ferramentas para bloquear os anúncios, essa mensagem já aparece. Após a reclamação dos usuários, o YouTube se pronunciou e disse o seguinte: o uso de bloqueadores de anúncios viola os termos de serviço do YouTube. Lançamos um esforço global para incentivar que os usuários com esse tipo de sistema habilitado assistam os anúncios no YouTube ou utilizem o YouTube Premium para uma experiência sem publicidade. São os anúncios que sustentam um ecossistema diversificado dos criadores em todo o mundo e permitem que bilhões de pessoas acessem seu conteúdo favorito no YouTube. Enquanto isso, os próprios usuários que reclamam da plataforma argumentam que não aguentam mais ver tanto anúncio no YouTube. Isso significa que há uma espécie de batalha digital em andamento entre os bloqueadores de anúncios, explorando vulnerabilidades do YouTube para continuarem funcionando, e o Google fechando essas brechas ao mesmo tempo. Especialistas em publicidade online e bloqueio de anúncios dizem que essa tempestade perfeita foi criada quando o YouTube aumentou o número de anúncios e elevou os preços dos seus planos, e também começou a banir os bloqueadores. Aparentemente, o YouTube aumentou o número de anúncios porque os usuários começaram a usar cada vez mais os bloqueadores. E mais usuários também instalaram as ferramentas porque começaram a aparecer mais anúncios. Ou seja, temos um conflito dos grandes aqui. E o grande problema da questão é que, diferente do que acontece com as plataformas de streaming, que faturam alto com as assinaturas e estão naquela outra tempestade sem fim da tentativa de bloqueio do IPTV, no caso do YouTube é a publicidade online que paga as contas e é seu principal meio de faturamento. A assinatura do YouTube Premium é uma tentativa da plataforma em oferecer um serviço pago e retira os anúncios. Quando o número de usuários bloqueando os anúncios aumentou demais, o YouTube precisou agir em contraofensiva, porque o negócio não se sustenta sem eles, os anúncios. O YouTube seria uma Netflix da vida. Teria que obrigatoriamente fechar o site e liberar o conteúdo apenas mediante pagamento. Daí nós já conhecemos como termina essa história, né? Por causa disso, a empresa implementou um sistema de 3 infrações para contabilizar o tanto de conteúdo sem anúncios
que cada usuário pode ver. Para quem usa os adblockers, surge uma mensagem flutuante com o contador de strikes. Até o momento, eu não sei qual será o próximo passo do YouTube, mas a plataforma deve implementar medidas mais agressivas de bloqueio nos próximos meses. Várias novas extensões do Chrome surgiram também nas últimas semanas, alegando que podem ajudar a contornar as restrições. No entanto, a maioria delas parece não funcionar como dizem. Bom, é altamente improvável que o YouTube suavize sua postura contra os bloqueadores de anúncios, dado que os anúncios são a maior fonte de receita do Google, e o fato de que os criadores da plataforma também dependem da receita publicitária para sustentar seus canais. Sem eles, nada de criar conteúdo, nada de conteúdo, nada de YouTube. E assim o mesmo modelo sugere e continua para as demais plataformas, né? Qualquer tipo de plataforma ou rede social hoje segue o mesmo modelo de negócio, onde os anúncios pagam as contas. Olha, eu queria muito ouvir sua opinião sobre esse tema. É um tema realmente bem polêmico porque, de um lado, tem os usuários que dizem que não querem ver anúncios, do outro tem a plataforma que não vive sem eles e não tem, nesse caso, um meio termo na história. Para o YouTube diminuir a quantidade de anúncios, as pessoas precisariam parar de usar bloqueadores, o que não deve acontecer também. Bom, me conta se você já usou esse tipo de ferramenta, caso sim, se já viu alguma mensagem como essa chegando. Eu espero que não, porque eu acho que para quem assiste conteúdo dentro da plataforma, poderia pegar leve, né? Aí nesse tipo de bloqueio, mas me conta a sua opinião e o que é que você, como usuário, acha sobre o tema. Deixa aqui nos comentários e lembra que a gente se vê nas redes sociais, ó. Canal JMS em todas elas. Você pode aproveitar as dicas e os vídeos curtos por lá também. Não deixa de inscrever-se aqui no canal, né? Se inscrevendo, você acompanha os próximos vídeos sobre tecnologia, produtos, análises e dicas como essa. Então, se inscreve no canal e a gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.